Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com o nosso Portal do José, neste dia especial, neste seu dia, neste nosso dia, o Dia do Trabalhador, que é lembrado e festejado em várias partes do mundo, e aqui no Brasil não é diferente. Mas aqui nós temos algumas peculiaridades, como, por exemplo, algumas estruturas funcionarem, inclusive num dia como esse. E a principal delas, que está nos jornais, está na internet neste momento, é o Poder Judiciário com uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que, atendendo a um parecer da Procuradoria-Geral da República, decidiu por transferir a figura do criminoso Fernando Collor de Mello de uma unidade prisional de Alagoas para uma prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica e com todas as imposições que a lei determina. O que diferencia o nosso comportamento de pessoas humanistas, progressistas, ao enxergar esse tipo de episódio, daquelas figuras que estão no campo do obscurantismo, da extrema-direita, do negacionismo, é justamente poder compreender algumas situações. Ora, gente, se o ministro Alexandre de Moraes recebeu do Procurador-Geral da República um parecer fundamentado ali em relatos, em documentos, em históricos médicos que mostram que a figura de Fernando Collor de Mello está com uma doença grave, sofreu várias quedas no ano passado, que nós não soubemos, como consequência do mal de Parkinson, evidentemente não dá para a gente ignorar esse tipo de situação. Podemos aqui querer sempre que a justiça seja feita, mas dentro de parâmetros civilizatórios nós vamos ter que aturar essa história. Infelizmente, né, a saúde dele não está permitindo que ele fique trancafiado numa unidade prisional. Esse estado de coisas poderia ser alterado? Pode. Depende muito das circunstâncias em que essa prisão será cumprida. Ele não vai poder receber visitas, né, o passaporte foi apreendido, tem uma série de restrições, haverá uma vigilância sobre o comportamento deste detento agora na prisão domiciliar nos dias que ele passará até completar a pena dele, né? Isso abre muitas interrogações, abre muitas dúvidas, porque nós temos um outro criminoso que, hora por outra, está baixando em hospital. Então, até que ponto uma simulação de uma situação grave poderá ser utilizada no futuro para que ele também não fique trancafiado numa penitenciária? Mas aí serão outras questões. Tudo dependerá sempre de laudos, de documentos, de comprovações, porque senão será uma tentativa de engrupir a justiça. A nós compete, como pessoas civilizadas, acolher. Não era o nosso desejo, queríamos que ele estivesse gozando de saúde plena para ficar trancafiado um bom tempo na cadeia, mas são as situações. E a gente tem aqui que lutar sempre dentro desses parâmetros civilizatórios para que a justiça sempre seja feita em tempo mais rápido, né, gente? Porque a letargia do Poder Judiciário, a letargia dessa história toda, é que possibilitou a confluência dessas situações, o agravamento de uma doença, no mal de Parkinson, com outras comorbidades de colo, segundo está exposto aí, e com as outras situações todas, né? Bom, eu vou conversar com vocês sobre outras questões que estão ligadas a esse 1º de maio e a bandeira fundamental do fim da jornada 6x1. Antes de mais nada, é sempre muito importante alguns avisos. Em primeiro lugar, é o seguinte, eu fiquei sabendo agora que nós estamos de novo competindo no IBEST. Eu não sabia que já tinha aberto aqui o concurso do IBEST e nós estamos em 2 categorias. Essa aqui é de jornalista influenciador. E já estamos aqui em 2º lugar graças a vocês. Então vou deixar sempre o link aqui das nossas votações para você votar aqui no nosso portal. Isso dá muita projeção para o nosso portal, dá mais respeito, dá mais abrangência, mais alcance. Então é muito legal a gente estar participando aqui também, né? Não esqueça do seu joinha e do seu comentário aqui também. Se você não está inscrito, inscreva-se também no nosso portal, tá legal? Vamos às notícias. PGR diz a Moraes que concorda com prisão domiciliar para Collor. Quando surgiu isso, todo mundo ficou com os olhos arregalados em relação ao Procurador-Geral da República, o Sr. Paulo Gonet. Mas como é que é? O Collor apareceu outro dia, as lembranças que nós temos dele é sempre de uma pessoa ativa que está fazendo alguma coisa, mas ele sempre teve um olhar meio esbugalhadão. Então, essa coisa dele ser um bipolar não é uma coisa de agora. Mas se ele está com outros males, se ele caiu, se ele se machucou, tem acontecido esse tipo de episódio, aí, gente, se isso foi documentado, não restava outra alternativa ao ministro Alexandre de Moraes, senão acolher aquilo que determina a lei, não é a vontade dele.
A gente não pode querer do ministro Alexandre de Moraes que ele seja aquilo que ficam atribuindo a ele o tempo todo, né? O ditador da toga. Ele está analisando tecnicamente, ele está fazendo as coisas como a lei possibilita. Mais do que isso ele não pode fazer, porque senão seriam considerados atos nulificáveis no futuro. Moraes autoriza Collor a cumprir pena em regime domiciliar. PGR já havia se manifestado a favor da medida devido à idade avançada e problemas de saúde. Ex-presidente irá usar tornozeleira eletrônica. Como eu disse a vocês, não é... A gente ficar preso com uma tornozeleira eletrônica, seja onde você estiver, olha, só que está passando por essa experiência que pode imaginar, você ficar com esse tipo de situação, uma humilhação apitando na sua perna o tempo todo. Tem que ligar na tomada, é um troço, né? Não vai poder receber visitas, enfim. Não é a coisa mais alegre do mundo, né? Uma pessoa ser submetida nessa fase da vida. Isso tudo tem um peso muito maior. STF, Alexandre de Moraes concede prisão domiciliar a Collor. Bom, estão nos jornais de agora. Collor terá que usar tornozeleira e está proibido de receber visitas. Collor deverá ficar em prisão domiciliar diante de episódios recentes em decorrência da doença de Parkinson. Ele terá que usar tornozeleira. Então, são essas as situações, né? A gente vai ter mais informações ao longo das horas, ao longo dos dias, e a gente vai reverberar aqui, vamos comentar aqui no nosso portal. Comentei com vocês que hoje, se nós estamos em casa, se nós estamos tendo um dia, para quem é trabalhador, é um dia de feriado remunerado, o trabalhador não é descontado por esse dia. Isso se deve a conquistas que vêm desde 139 anos atrás, quando trabalhadores na cidade de Chicago fizeram manifestações no 1º de maio, buscando, gente, aquilo que nós ainda estamos lutando nos dias de hoje, né? Mas eles conseguiram um avanço muito grande. Eles queriam uma jornada de trabalho de 8 horas diárias. No caso, era de 8 horas de segunda a sábado. Eles conseguiam apenas o domingo para descansar. E eles queriam uma jornada de 8 horas, 8 horas para dormir e 8 horas para ficarem com a família, ou para para viverem, né? Era a bandeira dessas pessoas. E, evidentemente, os empresários daquela época, vindo daquela visão escravocrata, não queriam conceder nenhum direito aos trabalhadores. E as lutas desses trabalhadores é que possibilitaram que a gente hoje tivesse esse direito em países civilizados. Na época, gente, o jornal lá de Chicago, quando os trabalhadores começaram a se organizar em sindicatos, vamos lembrar que o atual presidente da República, ele é um oriundo das lutas sindicais. Então, não é uma coisa assim para a gente dizer que não teria que existir jamais que os sindicatos, a luta dos trabalhadores, os trabalhadores se organizarem em algum tipo de associação, que isso é de algum modo, uma coisa ruim, né? É ruim na cabeça das pessoas que tentam insuflar nos trabalhadores que a sua organização é uma coisa negativa. Bom, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, onde surgiu essa história da luta dos trabalhadores, e, portanto, alguns se tornaram mártires porque foram executados por suas lutas, nos Estados Unidos, o 1º de maio não é feriado, gente, no Dia do Trabalhador. Lá não tem isso. Os feriados nos Estados Unidos, o trabalhador não tem a remuneração, ele não fica em casa recebendo como um prêmio, não. Se ficar em casa, ele vai ser descontado. E nos Estados Unidos, não se comemora o Dia do Trabalhador no dia 1º de maio, porque os norte-americanos começaram a associar isso a bandeiras socialistas, bandeiras comunistas. Então, eles aboliram esse dia 1º de maio como o dia de lembrar, inclusive, desses mártires, né? Que eu comentei aqui com vocês. Foram esses aqui: George Engel, tipógrafo, 50 anos, Samuel Felden, operário têxtil, 39 anos, Adolf Fischer, jornalista, 30 anos, Luiz Ling, carpinteiro, 22 anos, Michael Schwab, tipógrafo, 33 anos, Albert Parsons, jornalista, 39 anos, Oscar Nib, vendedor, 36 anos, e Auguste Spaias, jornalista, 31 anos. Por que eu estou lembrando o nome deles, gente? Porque eu acho que é o mínimo que nós que estamos aqui, 139 anos depois que esses mártires atuaram, lembrando o nome deles, eles aqui, como é que eles poderiam imaginar que tanto tempo depois alguém num país como o Brasil
teria esse registro, que a luta deles não foi em vão. E eu não posso ficar calado, porque se eu estou hoje num feriado, eu devo esse feriado a essas pessoas que lutaram por nós, pelos trabalhadores de uma maneira geral, não só no país deles, mas por justiça social. Então isso é muito bacana. Infelizmente a gente não tem muitas reflexões sobre isso, né? O feriado acaba passando uma coisa assim, os jornais vão lá, os trabalhadores se reuniram aqui, se reuniram acolá, enfim. E a gente teve muitas derrotas nesses últimos tempos com a pressão do poder econômico contra qualquer tipo de organização social, organização sindical, que tem lá seus defeitos também, como qualquer associação, mas esses defeitos foram ressaltados, sublinhados para fulminar a organização dos trabalhadores, né? Então fica aqui o nosso registro mais uma vez. E aí, gente, o que vai acontecer é o seguinte: nós vimos que isso aqui está ganhando repercussão. Olha, o presidente Lula vai tomar muita pancada, gente, por conta disso aqui, ó. Não tem a menor dúvida. No 1º de maio, Lula endossa a discussão sobre o fim da escala 6x1. Preparem, porque a pancadaria vai acontecer, mas vai ser um negócio muito interessante, porque a extrema-direita é contra a jornada, que se acabe com a jornada 6x1. A gente pode ver isso nas palavras dessa criatura aqui, nesse filhote do munducão, o senhor Nicolas. Vamos pegar aqui o que fala essa criatura, porque essa será a linha de argumento dessa gente aí. Vamos lá. Mas nada muito engraçado, né? Esse ataque completamente coordenado de toda a internet, cobrando só eu. A culpa é minha. Porque assim, o projeto ele é tão bom que não tem consenso nem entre a esquerda. Nem todos os deputados do PT votaram. Só pra você ter ideia. Não vi eles cobrando absolutamente ninguém de esquerda. Por que será, hein? Porque eles querem criar uma narrativa, querer bater somente na direita e acha que eu vou simplesmente ceder à pressão. Eu não vou. Nós vamos falar a verdade sobre o projeto. Começando pelo bizarro. O projeto é terrivelmente elaborado. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana. Você notou alguma coisa assim diferente aí? Não? Se você não notou nada de errado aí, você não tem direito de falar alguma... Então vai, senhor Nicolas, vai, juntem todas as pessoas da direita, da extrema-direita, todos os bolsonaristas e façam campanha contra o fim da jornada 6x1. E vamos ver o que a sociedade dirá no final da história. Como eu disse para vocês mais cedo, é uma grande oportunidade do governo Lula se posicionar e se colocar na posição de vanguarda de uma alteração, que será uma alteração, de um certo modo, revolucionária aqui no nosso país, que vai mexer com a economia, mas vai mexer, sobretudo, com a saúde do trabalhador, com o bem-estar das pessoas aqui no nosso país. Isso vai criar uma onda de positividade muito grande em relação ao governo, se essa bandeira for levantada com força, e certamente nós estaremos aqui para reforçá-la, né, para lutar por ela, como fizeram esses heróis lá de 139 anos atrás, que foram executados justamente por defenderem o que defendiam. A figura do inelegível, eu comentei aqui com vocês, ele publicou mais cedo algo relacionado ao Dia do Trabalhador. Só que ele publica mentiras, né, gente? É o bandido mor mesmo da nação. Ele escreveu: é essencial relembrar um dos marcos mais significativos da modernização trabalhista recente, o fim da obrigatoriedade do imposto sindical, consolidado, mantido e aprimorado durante o governo Bolsonaro. Olha como é que o cara é canalha. Essa subtração do imposto sindical, dos sindicatos, ou enfim, a não obrigatoriedade de se ter uma contribuição sindical, isso foi implementado no governo Temer, no governo do bandido Temer. Bandido sob esse aspecto, né, de se subtrair direitos dos trabalhadores, de se tentar destruir os sindicatos, as organizações sindicais. E o canalha do Bolsonaro, ele apresenta isso como tendo sido uma conquista dele. Só que é muito marota a construção frasal, né? O fim da obrigatoriedade de imposto sindical consolidado e mantido e aprimorado. O que foi aprimorado? Simplesmente ficou calado com esse tipo de situação. E aí vai indo e dizendo que isso teria sido uma vantagem para o trabalhador, né? Gente, não vai colar. Eu acho que nós vamos ter aí momentos de grandes ebulições aqui no Brasil.
e cá estaremos para defender isso aqui. Só para lembrar, antes que eu me esqueça aqui, gente, finalizando nosso papo aqui, quando os trabalhadores estavam lutando lá em Chicago, o jornal principal de Chicago disse o seguinte: o chumbo é a melhor alimentação para os grevistas. A prisão e o trabalho forçado são a única solução possível para a questão social. É de se esperar que seu uso se estenda. Então, para vocês verem, a mentalidade escravocrata do setor empresarial, que era muito latente naquele momento, ainda não acabou nos nossos dias. É por isso que os trabalhadores têm que manter uma organização e uma força para não deixar cada vez mais que a vida do trabalhador fique degradada, né? Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!